A palavra para este domingo, queridos irmãos, encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 6 e 8, a palavra que diz: aproximando-se, pois, de Simão Pedro, lhe disse: Senhor, tu lavras-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: Ora, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhes Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Até aqui. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção na casa do Senhor. Lembranças carinhosas do apóstolo de distrito, também do apóstolo Bonatti, dos apóstolos, do apóstolo maior, que através de uma carta também pediu que transmitíssemos lembrança e que tivéssemos um abençoado serviço divino. Então compartilho com todos vocês nesta hora. Amados irmãos, esta passagem da Sagrada Escritura é uma passagem bastante conhecida, creio que já pudemos ter lido ou ouvido ela por mais de uma vez. Mas hoje, a palavra de Pensamentos Guia que nos dá a oportunidade de nós também poder vivenciar algo mais profundo desta situação, dessas circunstâncias que viveu Pedro diante de Jesus Cristo. Porque eles se encontravam reunidos, aguardando, e apareceu Jesus de surpresa entre eles ali. Como no passado também, Jesus apareceu de surpresa no decorrer do serviço divino. Nós vamos lembrar dessa situação, que não foi a primeira vez que Jesus apareceu para eles. E era festa de Páscoa, era o almoço, o jantar de Páscoa. E havia um costume naquele tempo onde se lavava os pés para a ceia de Páscoa, a ceia normalmente. E esse trabalho era feito pelos escravos. Era um trabalho que era considerado naquele tempo de muita humilhação. Não era um trabalho, humilhação talvez não seja a palavra, mas era um trabalho, por ser feito por escravos, era um trabalho que as pessoas não via como algo bondoso de fazer, né? E então, quando Jesus chegou de surpresa ali, pôde anunciar que ia lavar os pés dos discípulos. Imaginem, amados irmãos, quando me preparava para o serviço divino, me colocava na situação ali, em pensamento, claro, e ver que, porque o Pedro, na Sagrada Escritura aqui, fala que ele não entendeu. E eu me colocava no lugar dele nessa época, podia pensar, mas Jesus lavar meus pés, como? Ele é o Filho de Deus, é o Mestre. Por isso que fala no nosso texto que Pedro não entendeu e Jesus deu a resposta. Hoje você não vai entender, mas para o futuro você vai entender isso que eu estou fazendo agora. E aconteceu. Para o futuro, Pedro ele passou por algumas situações diante de Jesus, e eu acho que Jesus já fazia isso com ele, porque sabia que ele poderia mudar e aguentava passar por aquela situação e vencer aquela situação, né? E tem outros exemplos na Sagrada Escritura, como quando ele cortou a orelha do soldado, e Jesus ali já teve que, né, repreender ele. E tem aquela outra situação do galo cantar, porque ele também havia negado a Cristo. Então Pedro na Sagrada Escritura relata Pedro como esse que estava sempre ao lado de Jesus, e Jesus utilizava ele. E hoje também é o tema da nossa palavra. E tem um significado muito grandioso, amados irmãos, porque Pedro teve que entender depois
No decorrer da palavra do serviço divino, nós vamos pensar também que quantos irmãos, às vezes, chegou-se diante do apóstolo nos mais distintos lugares ao redor do mundo. Por exemplo, quando era convidado, e muitos irmãos, aconteceu isso em muitos lugares, muitos irmãos, aconteceu de levantar do banco, porque tínhamos santo selamento a ser realizados, e muitos se levantavam e vinham, e talvez não sabiam nem o motivo, não sabiam o porquê que estavam indo ao altar receber também aquilo que alguns que já estavam preparados estavam recebendo. E que estas palavras poderiam caber a estes também. Vocês não sabem agora o que está acontecendo, mas para o futuro vocês vão saber. Dá para fazer essa comparação com o nosso santo selamento, porque provavelmente nós, a cada um de nós, não sabemos tudo. Mas no decorrer do tempo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra, a gente foi aprendendo e vendo o verdadeiro propósito que é o santo batismo com água e o santo selamento. É algo maravilhoso, queridos irmãos, que aconteceu com cada um de nós como filhos de Deus. E o significado deste acontecimento que Jesus fez aos discípulos era um significado de ensinar a maneira que eles tinham que agir para o futuro. Porque no capítulo 14 aqui do mesmo versículo aqui fala, Jesus falando: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Um sinal de humildade de Jesus, e ensinava aos discípulos ali que eles também deveriam agir dessa mesma maneira, dessa mesma forma, uns para com os outros. E isso tem muito a ver, queridos irmãos, para nós também nos dias de hoje, Tem muito a ver, porque fala aqui Jesus que ele quis colocar, ensinar a humildade para eles. E chega um ponto, muitas vezes, que nós, no sentido humano, como seres humanos, nós temos que refletir e pensar no nosso caminhar também como filhos de Deus. Porque nós poderíamos pensar de que eu sou um escolhido, já fui batizado, já fui selado, pertenço ao rebanho de Deus. E que talvez os discípulos poderiam ter pensado lá atrás, mas Jesus me escolheu para mim ser um discípulo e posteriormente levar o ministério de apóstolo, e poder pensar que eles poderiam estar num patamar maior do que as almas, do que os demais irmãos. Dá para pensar em tudo isso. E isso não é algo de dizer, puxa vida, será que é dessa forma mesmo? Acontece? Acontece, porque na Sagrada Escritura torno a voltar no início do serviço divino, lembrar que dentro essa surpresa que Jesus Cristo fez para os discípulos, teve aquela ocasião, os irmãos provavelmente vão lembrar, que Jesus apareceu num momento onde os discípulos estavam discutindo quem ia ser o maior, lembram disso? E Jesus interferiu e deu aquele exemplo como uma criança. E então faz a gente pensar que eles também pensavam, mas eu sou um discípulo, eu fui escolhido por Jesus. E Jesus certamente, quando apareceu para eles, veio no sentido de ensinar a eles a humildade que eles tinham que ser e continuar sendo aquilo que Jesus Cristo veio fazer sobre essa terra. E um dos principais sinais, amados irmãos, é o sinal da humildade, o qual o Senhor Jesus pôde ensinar a eles. Jesus se dedicou com um amor total e foi um servidor, e não esperava, quando veio aqui sobre essa terra, não esperava ser servido como um mestre, como um rei,
que intitularam eles Rei dos Reis, e estava certo, mas ele veio para servir, e isso ele deixou claro. E nessa situação, aonde ele lavou os pés dos discípulos, ele tirou toda essa situação que talvez alguém poderia pensar que ele estava por cima. Não, ele estava com o pé no chão, estava no meio do povo de Deus, ensinando eles a maneira que eles poderiam alcançar a salvação. E com a preocupação de transmitir aos discípulos que eles deveriam agir dessa mesma maneira para que o povo de Deus alcançasse a salvação, não com soberba e não talvez pensando, e aqui fala na palavra de hoje, uma palavra que fala a hierarquia, quem talvez que tenha mais situação melhor naquele momento para ser o cabeça das indicações de Jesus. Então, Jesus deixou muito claro a atitude dele com os apóstolos, e como um exemplo que Jesus Cristo também deixou deixar de servir o próprio eu, amados irmãos, para servir ao próximo, para servir aqueles que o amado Deus confiou. E isso cabe a cada um de nós, queridos irmãos, porque a palavra, comentava agora com o apóstolo Bonatti na sacristia, a palavra da impressão, que fala muito, muito diretamente para os cargos da igreja, né? Dá dessa impressão. Ainda falava com o apóstolo, eu tenho que tomar cuidado, porque a gente toda última sexta-feira do mês, a gente tem transmissão para os cargos via internet, como estamos fazendo agora. Mas no mesmo tempo eu pensava que, amados irmãos, tem os servos, o grupo de servos de Deus, mas não podemos pensar que cada um de nós que recebemos os dons do Espírito Santo e somos batizados, nós somos um discípulo de Jesus. E cada irmão e cada irmã tem também a sua tarefa e a sua responsabilidade de salvar a sua própria alma e ajudar o Senhor Jesus também na sua igreja, hoje, na igreja visível também, fazendo o nosso trabalho de testemunhar este sentir que foi colocado em nós quando nós recebemos os dons do Espírito Santo e o batismo com água. E isso tem que ser divulgado. Outra parte do serviço divino fala e o nosso servir, amados irmãos, né? Porque nós fomos participantes de tudo aquilo que o Senhor Jesus veio fazer sobre essa terra. E com isso nos concedeu a salvação da nossa alma, a possibilidade de salvação da nossa alma. E por isso nós somos participantes de Jesus Cristo. Quando Ele pôde nos escolher através de seu Pai, nosso Deus, antes da fundação do mundo, e nos deu a condição de sermos filhos de Deus. Então somos participantes de Jesus. E às vezes poderíamos pensar que seria a hora de outros nos servir, como há pouco foi mencionado. Pensar que talvez nós estamos num degrau a mais que os demais seres humanos na terra. Não, apenas a graça de Deus que pousou sobre nós e que temos que tomar nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo, principalmente na humildade, queridos irmãos, e conduzir a salvação da nossa alma. Então, queremos nós ser um servo, ser um discípulo de Jesus Cristo constantes a todo momento. O outro ponto fala que como ser humano sempre procuramos o mais fácil, né? Sempre procuramos uma parte mais fácil, e a palavra do serviço divino hoje ainda vai mais além e fala que nós procuramos, claro, como ser humano nós poderíamos pensar, bom, eu vou me preparar para que eu tenha um trabalho mais leve, que o meu trabalho não seja árduo. E um jovem poderia pensar, bem, eu não quero
eu não quero viver o que o meu vovô passou, que tinha que arrancar o sustento da roça, né, através da enxada. Então ele pensa, eu vou estudar um pouco para que eu tenha um trabalho mais tranquilo, mais suave. Embora todo o trabalho é algo maravilhoso, não desfazendo do trabalhador da roça, da enxada, e nem tampouco enaltecer aqueles que hoje não têm mais essa condição de trabalhar. Mas aqui vai mais além este exemplo, que fala também de que o ser humano busca de além de um trabalho fácil, e também olha já adiante a sua recompensa, né? O resultado do teu trabalho, o pagamento. Mas se nós transferirmos isso para o lado espiritual, amados irmãos, como nos dias de hoje, podemos pensar que o nosso trabalho diante de Deus, das coisas de Deus, há trabalhos tranquilos, né? Poderíamos pensar. Por exemplo, encontramos uma irmã em algum lugar, e essa irmã fala, amado apóstolo, amado pastor, ore por mim. Minha família está passando por uma situação difícil. E a gente, está bem, amada irmã, eu vou orar. E oramos. Isso é a parte fácil. Mas a outra parte de pensar, eu vou visitar essa irmã. E talvez, por eu visitar essa irmã, apenas um exemplo, queridos irmãos do Senhor, e eu vou ter que sacrificar alguma coisa na minha vida material, no meu dia a dia. Aí já começa a se passar uma situação diferente. E que talvez outros teríamos que visitar um hospital. Teríamos não, porque toda essa tarefa é uma tarefa de amor, não é algo obrigado, isto é algo que tem que fluir do nosso coração, e foi isso que Jesus Cristo veio ensinar. Que teríamos que visitar alguém num hospital, ou numa situação difícil, ou deixar muitos afazeres da vida material para trabalhar e fazer as coisas de Deus. Esse é um trabalho que, queridos irmãos, e que talvez não haveria um reconhecimento, ou alguém talvez não tivesse visto esse trabalho, e que talvez nós poderíamos ficar chateados porque ninguém viu, e ninguém vai vir me enaltecer com relação a isso. A humildade, né? Volta a palavra da humildade. E isto é algo, queridos irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, é algo que temos que tomar cuidado. E eu posso dizer que já aconteceu. Uma vez um cargo disse, puxa vida, mas vocês, falava vocês, nunca elogia, só cobra. E ele me fez pensar, puxa vida, eu preciso mudar. E graças a Deus a gente vai tentando mudar. Isso. Porque o elogio faz bem. Mas o elogio também tem o seu outro lado. Porque já aconteceu de que você elogia uma vez, duas, três, e quando você para de elogiar, a pessoa se aborrece. E faz algo porque está se elogiando. No dia que se parar de fazer isso, se aborrece e leva os pensamentos, a situação para outro lado. Então tem os dois lados. E nós, como filhos de Deus, queridos irmãos, tudo que vamos fazer para as coisas de Deus tem que estar no oculto, muitas vezes oculto para nós. E se alguém percebe bem, e quem não gosta de receber elogio, mas temos que tomar cuidado com o elogio. Porque às vezes aquilo pode nos inchar e achar, não, eu sou importante. Claro que somos importantes diante dos olhos de Deus.
mas a humildade deve estar por cima disso. Então, queridos irmãos, que cada um de nós, em nosso servir como discípulos, o principal ponto é falar das coisas de Deus, do amor e da humildade, falar do plano de salvação de Deus, da terminação da obra de Deus, do plano da salvação da nossa alma e do verdadeiro plano que Jesus Cristo, quando esteve sobre essa terra, veio fazer. Essa é a nossa tarefa, principal tarefa, queridos irmãos, para que quando nós estivermos prontos, possamos ser levados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sinal da humildade, queridos irmãos, eu procurei saber o que significa a humildade. E até anotei para mim não esquecer, e fala que a humildade é você dar o melhor de si mesmo. Um dos sinais da humildade, da palavra, o significado da humildade, é dar o melhor de si mesmo, e assim foi com Jesus. Ele deu o melhor, deu tudo dele, ele deu a sua vida. Claro, hoje seria algo que impossível, ou algo que, porque Jesus foi o único. Naquele tempo, antes dele e depois dele, é o único que teve sobre essa terra como um ser humano e deu a sua vida para a salvação do próximo. Isso não vai haver outro. Mas ele deixou as condições para que nós pudéssemos, através dele, através da humildade, através do sentir dele, nós pudéssemos alcançar também, como ele alcançou a salvação, sem ter que passar por este sacrifício, porque ele verdadeiramente passou por nós. E o outro ponto da humildade fala que é você mostrar seus talentos sem querer abafar os dos outros. Mostrar os nossos talentos sem ter que abafar ou passar por cima dos outros. Queridos irmãos, vivemos um tempo onde, infelizmente, isto é algo que anda paralelo ao ser humano. Podemos pensar na palavra egoísmo, que eu tenho que ver o meu lado. Se está bem para mim, os demais não interessam. Eu tenho que alcançar o meu objetivo, nem que tenha que passar por cima dos outros. É muito comum viver ou ouvir ou ver isso, queridos irmãos, nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje que estamos passando por esta circunstância difícil que o mundo está passando, e os meios de comunicação anunciam: olhem, não sejam egoístas, levem para casa somente o produto, porque o outro pode ficar sem. Acho que já ouvimos isso. Queridos irmãos, isso também tem a ver com nós, os filhos de Deus. Temos que pensar no nosso próximo. Não somos egoístas de pensar que a salvação é só para nós. O apóstolo o apóstolo maior Leber já anunciou isso no passado, né? Que a salvação de Jesus não é exclusiva. Isto é uma alegria para nós, de pensar que o Senhor Jesus também veio para cada um destes que ama, destes que olham para Ele também como Salvador e reconhece Ele como Salvador. Então, queridos irmãos, e mais um ponto, tem vários pontos, mas eu separei estes 3 para falar da humildade, que a humildade é o oposto do orgulho. Existe o orgulho no bom sentido também, né? Poder, lá dentro do nosso coração, pensar: eu sou orgulhoso porque eu sou um filho de Deus. Mas o orgulho que fala aqui, o oposto do orgulho, é dizer: eu estou orgulhoso porque eu sou melhor que esse ou aquele, eu sou bom nisso ou naquilo que faço. Tem estes 2 sentidos. Então, queridos irmãos, temos muito a aprender. E isto vem através da palavra de Jesus Cristo, hoje ministrada pelo Espírito Santo em cada serviço divino, como a palavra de hoje,
que faz nos pensar, refletir sobre um ato que aconteceu de Jesus Cristo com o apóstolo Pedro lá na lavagem dos pés, hoje abre para nós um pensamento mais aprofundado do que é ter Jesus na nossa vida como um exemplo de humildade, quando ele, de surpresa, aparece ali entre os discípulos e lava os pés dele. É algo maravilhoso que nós, os filhos de Deus, queremos valorizar cada vez mais, porque temos a graça de viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que trata da salvação da nossa alma como ponto central da nossa fé, do nosso principal propósito como filhos de Deus sobre essa terra. Amém.